que ele vai chegar no Corinthians. Eu acho que, para falar sobre o presente, a gente tem que recorrer a um passado mais recente do Dorival. Particularmente ao ano de 2021, quando o Dorival era um técnico fora do mercado. Em 2022, no início do ano, ele é contratado pelo Ceará, ele volta ao mercado pelo Ceará, faz um belíssimo trabalho no Ceará, né, a melhor campanha da história da fase de grupos da Sul-Americana, e vai ao Flamengo em junho. O Flamengo paga a multa e o leva. E aí ele tem no Flamengo um período de uns 2 meses em que o Flamengo jogou um grande futebol. Uns 2 meses ali, entre agosto e outubro. O Flamengo, de fato, jogou um grande futebol ali. Só que depois perdeu muito desempenho. É campeão da Libertadores jogando mal, é campeão da Copa do Brasil jogando mal. E aí ele sai do Flamengo, vai para o São Paulo, conquista o título da Copa do Brasil, mas faz um campeonato brasileiro horrível. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Dorival foi colocado numa prateleira à qual ele não pertence. De um técnico que resolveria o problema de qualquer time, de todo e qualquer time do futebol brasileiro. Porque o Dorival era a sombra para todos os técnicos no Brasil. Eu acho que ele não tem esse tamanho. É um baita de gente boa, trata a imprensa maravilhosamente bem. Sempre foi assim. Né? Desde a época que ele é chamado de Júnior, como jogador de futebol, ninguém chamava ele de Dorival. Ele era o sobrinho do Olegário Tolói de Oliveira, do Dudu. Capau. Sobrinho do Dudu. Todo mundo chamava ele assim. E realmente, é muito leal. Ele é leal aos times, extremamente gentil com as pessoas. Com a imprensa, a gente chama pelo nome e tal, enfim. Mas eu não acho que é um técnico que teria o tamanho da seleção brasileira, assim como o Diniz, tampouco, tal. E não acho que tenha tamanho para ser o técnico para resolver o problema de todos os times do futebol brasileiro. Sobre o que vai encontrar no Corinthians, tem uma questão muito interessante aí. O Ramon Dias armava nos melhores momentos do Corinthians, o Corinthians com uma espécie de losango no meio de campo. Foi assim que ele foi muito bem sucedido no Flamengo, com essa tática, com esse planejamento tático. Quando o Flamengo jogava com o Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. E Pedro e Gabigol na frente. O Corinthians, nos melhores momentos, sob o comando do Ramon, jogou com Ranieri, Carrilho, José Martínez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A disposição não era exatamente a mesma, mas ele fez o São Paulo de Pablo Maia, Alisson, Rato e Nestor. Mas aí uma disposição diferente. Disposição diferente, o mas Nestor eram 4 jogava meias. aberto pelo lado esquerdo. Exato. Né? Mas já existe aí um caminho. Ele pode chegar amanhã no Corinthians, para dar o primeiro treino, lembrando que ele não estará à frente do Corinthians no jogo contra o Flamengo no domingo, e falar, peraí, tem um caminho aqui. Tem. Ele não pega legado zero. Tem uma coisa que foi trilhada aqui. Embora o trabalho do Ramon Dias tenha sido ruim, na minha opinião, o projeto tático de um se encaixa no pensamento do outro. Tá? Que é essa história de armar o time com 4, um losango e 2. Tá? Então, acho que o Dorival vai beber nessa fonte. Não acho que o Dorival vai chegar no Corinthians, revolucionando o Corinthians, fazendo o Corinthians jogar no 4-3-3. Não. Eu acho que ele vai usar o que o Ramon fez e vai aperfeiçoar um pouco. Mas não acho que seja um técnico para chegar assim e falar, não, eu vou fazer um trabalho no Corinthians. Eu não acho, pode até acontecer, mas eu não acho que seja o caso. Quando ele chega no Flamengo, ele opta por João Gomes e... Ele perdeu o Bruno Henrique. Sim, João Gomes e... Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E ele consegue meter os 4 para jogarem juntos. Né? Ele não tinha o Bruno Henrique, é verdade, mas Bruno ele Henrique conseguiu... se machucou no segundo jogo do Dorival. Mas ele conseguiu fazer com que Pedro e Gabriel pudessem jogar juntos. E eles jogaram bem. Né? E quando ele vai para o São Paulo, ele também monta um São Paulo que você vê digitais dele ali. Eu já citei aqui algumas. O Caio Paulista fez a melhor... O Alisson, exato, né? O recuo do Alisson, o melhor momento da carreira do Caio Paulista, que depois arrumou um contrato de 5 anos milionário com o Palmeiras. O Rafinha jogando numa linha de 4, sendo que com o Ceni ele só jogava numa linha de 3 e ele jogou bem como lateral direito. Então, vários jogadores cresceram de produção com o Dorival. Beraldo, que foi também uma aposta do Dorival, um cara que conseguiu dar sequência ali. Paris Saint-Germain hoje, né? Então, você vê, são trabalhos curtos, mas você vê coisas ali colocadas pelo treinador. Ele é melhor do que o Ramon Dias. Ele é melhor, ele arruma time. Ele é fato. Ele arruma time. Ele é bem melhor do que o Ramon Dias. Você não vai olhar para o trabalho do Dorival e vai pensar numa coisa extremamente elaborada, de futebol total. Não, ele não é esse cara. Mas se for pior do que o Ramon Dias, vai me surpreender muito.
Ontem quem treinou o Corinthians foi Orlando Ribeiro, mesmo que passou por outros clubes, é um craque da base das equipes. Passou pelo Santos também. E o Paulo Janelli, que estava ontem aqui no lugar do Ivan, ele disse o seguinte, que ele conhece muito bem o Orlando Ribeiro. E havia uma ideia de colocá-lo como técnico principal do time. Mas o Orlando Ribeiro não quer. Ele não quer seguir a carreira. Ao contrário do César Sampaio lá no Santos, que tem o desejo de um dia ser técnico, né? Orlando Ribeiro não quer, segundo o Jameli. Ele já dirigiu 3 dos 4. Está quase ele lá, pegou né? base do São Paulo, do Santos e do Corinthians. E do Corinthians. Eu acho que ele não chegou a dirigir nenhum jogo do time profissional do São Paulo. No Santos ele dirigiu e no Corinthians ele dirigiu. Sim. Então, por esse motivo, o Orlando Ribeiro não fica. Mas ontem... A principal notícia do dia foi o acerto entre o Corinthians e Dorival Júnior. O ex-técnico da seleção brasileira vai assumir o timão com um contrato até o fim de 2026. Temos vídeo ou não? Não, acho que não temos vídeo, mas ele está aí, ó. Tá aí, né? Trabalhos, por exemplo, no Flamengo e no São Paulo, foram coroados com taças. Dorival venceu a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022 do Flamengo e a Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor. Mili Lacombe e Alicia Klein estão comigo hoje para comentar a contratação de Dorival Júnior pelo Corinthians, uma negociação que se arrastou pelos últimos dias, mas teve um final feliz com ele no comando. Boa noite, Alicia, boa noite, Mili, começando pela Mili. Mili, quais são as pretensões, né, do Corinthians nesse restante de temporada com o Dorival? O que o Corinthians pode alcançar? Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Alicia. Todos e todas aqui com a gente. Eu estava torcendo para você perguntar primeiro para a Alicia, Sakamoto. Mas eu vou encarar essa, não vou fugir da raia. Porque eu sou uma voz dissonante nessa chegada do Dorival. Estou vendo pessoas que eu respeito muito falando é a melhor coisa para o Corinthians, é isso mesmo. E eu não estou nessa. Eu não acho que seja a melhor coisa para o Corinthians. Eu acho que é um treinador que não tem identificação com o clube. Claro que a identificação ele pode construir, mas eu não acho que ele vá. Ele vem de um trabalho muito ruim na seleção, péssimo trabalho na seleção. No São Paulo, no mata-mata, ele foi bem, mas no Brasileiro ele foi muito mal. E no Flamengo, o Flamengo talvez tenha sido o último grande trabalho do Dorival. Assim, ele pegou o time órfão do Jorge Jesus e foi o cara que fez o time ser campeão de novo, mas sem jogar um futebol legal, né? O futebol do Dorival, ele é conservador, ele é rígido. E eu acho que o Corinthians precisaria de um treinador mais solto do que o Dorival. Assim, nenhuma dúvida de que é um cara muito, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas eu vou fazer isso, eficiente, né? Mas eu acho que futebol e eficiência, para mim, assim, eu quero outras coisas desse jogo, sabe? Um time com Memphis, com Carrídio, com Yuri, é um time que poderia jogar um pouco mais solto, é um time que poderia jogar mais vibrante, e não acho que a gente vai ter isso com o Dorival, sabe? Então, posso estar errada, eu posso ter que vir aqui daqui a um mês e dizer, gente, nossa, eu estava completamente errada e realmente meus colegas estavam certos e o Dorival conseguiu dar uma cara para o Corinthians está vitorioso, alegre. Não acho que vai ser isso, assim, estão desconsiderando o trabalho dele na seleção brasileira. Foi muito ruim, foi péssimo. As entrevistas dele, assim, um nível muito baixo de entrevistas, dizendo que preparou a seleção para receber o Neymar. Aí, numa outra entrevista, dizia, estaremos na final da Copa do Mundo, podem me cobrar. Um nível de delírio completo e absoluto do Dorival, sabe? Desconexão com a realidade. Então, temo por esse encontro, acho que ele pediu também um dinheiro acima do que seria aceitável, né? O noticiário informa que ele pediu mais, a negociação teria demorado também por causa disso. Estou descrente, Sakamoto, considerando, claro, que eu posso estar errada. Já errei muito mais do que acertei. Acho que todo mundo no futebol, né? Mas, e para você, Alicia, o Dorival coloca o Corinthians em condições de brigar por título, Libertador, ou não tem time para isso, ou o Dorival não é técnico para isso?
Boa noite, Sakamoto, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que é um pouco naquela linha do é o que tem para hoje, né? Dentro do que havia disponível no mercado, me parece ser a melhor opção, especialmente se a gente considerar os técnicos brasileiros. Tem aí o Fernando Diniz, né, que tem um trabalho completamente diferente, que também está disponível, mas eu entendo que o Dorival era uma opção segura, né, uma bola de segurança. Agora, também acho que não dá o match. Sabe, assim, você olha e fala, nossa, essa pessoa aí é simpática, né? Mas não dá o match. Não vejo isso realmente entre Dorival e Corinthians, que agora, né, é o quarto time paulista que ele vai dirigir e tentar construir uma história, como já construiu nos outros. É um técnico vitorioso com clubes, mas que vem de um último trabalho péssimo, mas muito ruim mesmo. E esse ponto que a Miri levantou, para mim, é fundamental, que é esse descolamento recente dele com a realidade, especialmente em torno do Neymar. E aí você vai para um clube que tem uma estrela, talvez não com o mesmo poder que o Neymar tenha e o mesmo apelo, mas com muito poder dentro do Corinthians, que é o Memphis, que ganha 3 milhões de reais por mês e que já deu mostras de ser porta-voz dos jogadores e de dar muitas opiniões dentro do clube, ainda que dentro de campo esteja entregando mais ou menos. Mas ele vai precisar lidar com essa força dentro do vestiário. Se ele estava construindo a seleção brasileira em torno do Neymar, que não joga pela seleção há mais de ano, me preocupa o que ele vai pensar desse time em relação ao Memphis, né? Que poder o Memphis vai ter dentro desse time. E aquela imagem dele na seleção fora da rodinha dos jogadores, na disputa de pênalti, tudo aquilo me dá um certo receio em relação ao trabalho de grupo, num grupo com nomes fortes. Acho que ele é melhor do que o Ramon Dias, então acho que rolou aí um upgrade para a torcida do Corinthians em relação à qualidade da comissão técnica, mas não acho que isso é uma coisa assim que, nossa, brilhe os olhos. Em relação a título, Sakamoto, eu vejo com assim, bastante preocupação a trajetória do Corinthians no resto da temporada. Claro, o ano passado estava na beira do abismo no meio do ano, virou o jogo, foi parar na Libertadores. Tudo pode mudar. Mas nesse momento o elenco tem muitas deficiências. Eu não sei se o Dorival vai conseguir resolver todas elas. Uma pergunta rápida para as duas, assim, com relação a isso. A escolha do Dorival se dá, na avaliação de vocês, por falta de outros nomes, por falta de dinheiro para outros nomes? Qual que foi? Porque vocês falaram assim, é o que tinha para hoje, né? Agora, técnicos a gente tem aqui, ali, pelo Brasil, fora do Brasil, né? Outros nomes, né? Era porque os técnicos melhores estavam ocupados e custavam caro? Ou por que deu match, considerando tudo isso? Ou realmente o Corinthians vê no Dorival uma tábua de salvação? Acho que não. Acho que não é exatamente isso. Eu acho que o Corinthians foi no que tinha para hoje e num chamado assim da opinião pública. Porque é o Dorival, porque acabou de sair da seleção brasileira, porque o São Paulo queria também. Eu acho que tudo isso foi levado em consideração. É tipo estar com a imaginação bloqueada, sabe? E pensar no nome que estava aí circulando sem tentar pesquisar outros. Eu não vejo essa diretoria sendo criativa. Essa diretoria, ela é um monte de coisa. Mas criativa, ela não é. Transgressora, ela não é. Assim, a única transgressão é seguir acumulando dívidas. Então, ela escolhe um treinador que vai receber muito dinheiro, sobre o qual restam dúvidas a respeito da fase, né? Vamos dizer que treinador também tem uma fase boa e uma fase ruim. O Corinthians está contratando o Dorival numa fase muito ruim, né? Muito ruim. O Flamengo tirou o Dorival lá do Ceará. O Dorival estava fazendo um trabalho maravilhoso no Ceará. O São Paulo também pegou um Dorival em alta. O Corinthians não. O Corinthians foi buscar um Dorival em baixa, pagando mais do que todo mundo. Alícia? Tá pegando o Dorival na baixa e pagando valor de alta, né? Isso que preocupa. Então, em relação à falta de dinheiro, não acho que seja o caso, porque o Corinthians não tem dificuldade em fazer dívida, tem um compromisso com a dívida, não paga clubes, não paga empresários, não paga o Estado, né? Tem uma dívida imensa em impostos. Então, né, mais uma dívida, menos uma dívida, não acho que esse tenha sido um impedimento, até porque, até onde sabemos,
o Dorival vai receber um dos salários mais altos do Brasil. Agora, em relação a esse planejamento, também não vejo. E a gente não vê em quase nenhum clube, né, uma linha de raciocínio. Você vê assim, quem está disponível, quem eu posso pagar, quem quer vir. Né, um clube conversa com o Renato Gaúcho num dia, com o Fernando Diniz no outro, com o Tite no dia seguinte, assim, não tem um critério, você não vê um planejamento. Então, no caso do Corinthians, tinha o Tite como plano A, esse plano ruiu do dia para a noite, e o Dorival, dentre os técnicos que estão disponíveis, é, né, um dos mais vencedores. Então, acho que o Corinthians olhou para isso, tinha essa perspectiva num determinado momento do Zubeldia também está ameaçado no São Paulo e ficou, né, conseguiu aí uma boa vitória no meio da semana, tinha também, né, essa instabilidade no Santos, que segue sem um treinador definitivo, então acho que assim, vamos pegar antes que alguém pegue, mas não vejo também assim que tinha 10 opções melhores no mercado. A gente está indo agora para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, para quem está na internet, pode continuar que o papo continua. Mili, a gente tem 3 minutinhos de intervalo, eu queria te perguntar, né, qual que na sua avaliação tem que ser a primeira atitude do Dorival no comando do Corinthians? Tem que conversar com o Memphis, né, que é o craque do time e fica também apontando e tentando fazer microgerenciamento. Qual que é a principal ação dele? Que ele deve ser a ação Eu acho que ele dele? deveria. Sim, assim, eu fico pensando sempre isso, assim, um treinador que chega, né? O que que ele faz primeiro? Eu gosto muito da história do Abel, que chegou no Palmeiras, veio lá da Grécia, chegou no Palmeiras, chegou no Brasil sem conhecer muita coisa, mas assim, enquanto ele voava, e nos 2 dias que ele teve para chegar em São Paulo, ele estudou todo o elenco do Palmeiras. Ele estudou o hino, ele estudou os nomes, ele estudou tudo, a história do clube. E quando ele chegou, uma das primeiras coisas que ele fez foi ele foi para o campo, colocou no gramado uma marca do goleiro ao ponto esquerda, né, como dizíamos, e ele pediu para os jogadores irem para a posição em que eles gostariam de jogar. Não a que eles estavam jogando, a que eles gostariam de jogar. Isso está no livro do Abel. Os caras foram para... Ninguém foi para a lateral esquerda, acho que só foi um. E aí o Abel falou, nossa, acho que eu tenho um problema na lateral esquerda. E aí o time convenceu o Scarpa a ir ocupar lá a bolinha da lateral esquerda nesse treinamento. Eu acho que é isso. Eu acho que é entender onde os caras gostariam de jogar, onde eles se sentem bem jogando. Essa informação é muito importante. Ouvir o elenco, sabe? Ouvir quem são aquelas pessoas. Eu acho essa história do Abel fantástica. A gente tem ainda 1h30, né? E ia jogar então a batata também para a Alice. E se fosse você, Alice, qual que seria... o que deve ser a primeira ação do Dorival no primeiro dia de Corinthians? Acho que além, né, disso que a Mili pontuou, de ouvir o elenco como um todo, sentar com as lideranças desse elenco, né? Estabelecer uma relação, porque não adianta ignorar que esse elenco tem líderes, e não adianta ignorar que esse elenco tem uma grande estrela, porque isso está evidenciado pelo comportamento dessa estrela, pelo histórico da carreira e pelo dinheiro que ele ganha, que é o Memphis. Então, estabelecer um bom relacionamento, um relacionamento de confiança, sem perder, né, de vista a questão da hierarquia, eu acho muito importante. E tentar, de alguma forma, eu não consigo ver, mas tentar de alguma forma incorporar esse espírito do que é o Corinthians, que a gente não vê no Dorival, que é esse cara mais sereno, né? Esse cara um pouco mais ali nesse, né, sem esse grande brilho, esse carisma, e talvez tentar buscar de alguma forma essa conexão com a torcida do Corinthians, que é uma coisa, como a Mili falou, o Abel fez também no Palmeiras.